Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, o seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Esta mensagem, ministro de Isaías, ela ecoa sobre um povo cansado, mas não vencido. Que o Brasil se levante novamente com fé, justiça e esperança. Que as mãos se unam, que os joelhos verdadeiramente se firmem e se dobrem, e que o coração da nação brasileira volte a pulsar pela verdade. Eu inicio declarando a Hélio Ferreira Lima, meu cliente, que está preso, e a todo o povo brasileiro que nos acompanha. Sejam fortes, não temam, o Senhor virá para salvá-los. É debaixo dessa palavra que novamente eu consagro a minha vida e esta casa ao Senhor, saudando excelentíssimo senhor ministro presidente, Flávio Dino, saudando excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, nossa decana, excelentíssimo senhor ministro Alexandre, relator, e excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo doutor representante da Procuradoria-Geral da República, doutor Paulo Vasconcelos, a todos os serventuários da Justiça, meus colegas advogados que aqui estão presentes e a todos aqueles que nos acompanham, seja presencialmente ou por meio da transmissão. Em síntese, a denúncia atribui a Hélio Ferreira Lima 3 fatos. E nós vamos passar por esses 3 fatos com exaustão durante os poucos minutos que eu tenho. Nós percebemos aqui da leitura do relatório pelo eminente doutor Paulo Gonet uma narrativa que se adequa às manifestações da defesa. A denúncia era uma, conforme as defesas foram apresentando as suas irresignações, a narrativa acusatória foi se adaptando àquilo que a defesa estava fazendo. E hoje, o que nós percebemos é uma narrativa, em tese, bem construída, mas que não se sustenta sob nenhuma prova. Aqui, a defesa, como desde o início tem feito, nessa inversão completa do ônus da prova, não vai só falar durante 60 minutos, vai falar e vai provar, embora não fosse obrigado a fazê-lo. Dessas 3 acusações, eu iniciarei por aquela que, segundo a acusação, seria, entre aspas, o calcanhar de Aquiles de Hélio Ferreira Lima, o denominado desenho Op Luneta. O segundo ponto que eu vou tratar seria sobre o fatídico encontro na residência do general Braga Neto, no dia 12 de novembro do ano de 2022, e o terceiro e último em relação aos atos de monitoramento em que a PGR aponta como Hélio Ferreira Lima ter participado de atos do excelentíssimo senhor presidente Lula e do excelentíssimo senhor ministro relator. Como eu disse, iniciando pelo desenho Op Luneta, antes de adentrarmos nos slides que nós abordaremos a doutrina militar, é importante dizer que a denúncia, como foi dito aqui, ela estabelece que no dia 12 de novembro do ano de 2022, Hélio Ferreira Lima teria apresentado este documento na residência do general Braga Neto para o acusado de Oliveira, Mauro Cid e o general Braga Neto em uma suposta reunião onde esses 4 participantes teriam discutido um suposto plano de golpe de Estado. Então, a data, e é importante lembrar esta data, 12 de novembro de 2024. Antes de adentrar no mérito, é importante saber por que o nome desenho Op Luneta. Será que esse nome, como tenta plantar a acusação, foi algo criado da cabeça do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima como um plano subversivo ou, de fato, havia um fundamento doutrinário para que ele colocasse esse nome no cenário que ele elaborou? Desenho operacional é um termo técnico extraído do Manual do Ministério da Defesa e significa, em termos práticos, uma ferramenta visual
que objetiva a análise de fatores portadores de futuro dentro de uma linha do tempo para prever cenários e antever hipóteses. Então, desenho operacional é um nome técnico da doutrina militar. Não significa desenho operação luneta, significa desenho operacional luneta. E luneta vem de onde? Luneta, se a investigação tivesse ido mais a fundo, perceberia nos metadados do arquivo que luneta é o nome de um cenário prospectivo anterior que Hélio Ferreira Lima havia realizado em uma outra operação que não tem absolutamente nada a ver. Ou seja, era um trabalho inacabado, cujo até mesmo nome era um nome de uma outra investigação e de um outro cenário prospectivo. É daí que deriva o conhecido desenho OP-Luneta. Como Vossas Excelências podem observar no recorte do manual do Ministério da Defesa, e eu fiz questão de trazer o recorte para que não ficasse só nas minhas palavras, prevê as etapas de um processo de análise de cenários prospectivos. Dentro dessas etapas, do processo de planejamento de operações conjuntas, a etapa número 1 é exatamente a etapa onde está inserido os desenhos operacionais. Etapa 1, exame de situação operacional. Então, de 3 etapas dentro de um processo, que aqui nós estamos falando da parte teórica de uma análise, a etapa número 1 é onde está inserido a situação operacional e é onde está inserido este arquivo. No slide subsequente, nós vemos que dentro da análise de uma situação operacional, que ainda é eminentemente teórica, nós temos 6 fases. Então, são 3 etapas. Dentro da primeira etapa, que é a etapa preliminar, ele está inserido. Dentro desta primeira etapa, são 6 fases. A primeira fase é a avaliação do ambiente operacional. É exatamente na fase de avaliação do ambiente operacional aonde os desenhos operacionais estão inseridos, como este, por exemplo. Então, nesta avaliação é que se analisa os cenários prospectivos futuros. E aqui eu já entro no termo doutrinário do que é, afinal, um cenário prospectivo. Enquanto o desenho operacional, o ministro Flávio Dino, é a ferramenta, o cenário prospectivo é o conteúdo. Dentro da ferramenta desenho operacional, que analisa uma linha do tempo, uma ferramenta gráfica, nós temos o cenário prospectivo, ministra Carmen. Então, o cenário prospectivo é o conteúdo que compõe o desenho operacional. É por isso que nós estamos dizendo, desde o início, que desenho OP-Luneta jamais foi, jamais seria, não teria termos doutrinários para defini-lo como um plano de golpe de Estado. Isso poderia ter sido comprovado desde o início das investigações. Nós não precisaríamos juntar em todas as nossas manifestações uma explicação doutrinária do que seria um desenho operacional, porque desde o início das investigações, o Exército Brasileiro nunca foi perguntado se, afinal de contas, este desenho operacional fazia parte das suas atribuições. Neste próximo slide, nós recortamos da doutrina militar terrestre, que é uma outra doutrina onde se pauta a atuação das Forças Armadas, um recorte da página 3, que diz o seguinte: com base nos estudos dos cenários prospectivos e na análise da Constituição Federal, da política